Olá, olá, meus amigos do Juris Class. Aqui é o professor Stanley Costa para mais um encontro de prática em processo civil. Sim, nesta semana, nessa maratona de lançamento da nossa plataforma, mais um encontro de prática em processo civil. No primeiro encontro, conversamos sobre petição inicial e tudo que você precisava saber para a elaboração de uma boa petição inicial. E agora, ato contínuo, tudo o que você precisa saber para a elaboração de uma boa contestação. Afinal, se a petição inicial é a peça mais importante do processo civil para o autor, a contestação, paralelamente, é a peça mais importante para o réu, porque é a oportunidade que ele tem para alegar toda a matéria de defesa que couber no caso concreto. Daqui a pouquinho nós falamos sobre isso, inclusive princípio da concentração. Mas como o nosso foco é prática, eu quero começar relembrando com vocês uma dica. Na hora de elaborar uma petição inicial, defina a forma como você vai se referir às partes. Existem várias nomenclaturas, é bem verdade, autor, réu, requerente, requerido, demandante, demandado e por aí vai. Defina uma, né? Para que a sua petição não fique aquele samba, né? Para que a sua petição não fique aquela coisa confusa, cada hora chama um de uma forma, o autor, depois demandante, depois requerente, depois promovente. Isso dificulta a leitura, né? Lá pelo assessor, pelo magistrado, além de você assumir aí um risco de vez ou outra inverter essas nomenclaturas. Então defina uma. É autor e réu? Autor e réu do início ao fim. É demandante e demandado do início ao fim. Perfeito? Ok. Agora, se nós estamos falando de contestação, além desta diquinha inicial, eu quero também ressaltar com vocês o momento processual oportuno para a apresentação desta que é a principal peça para o réu dentro de uma relação processual, especialmente dentro de um processo de conhecimento. Bem verdade. Qual é o momento oportuno? Observando aqui o procedimento comum, que é a regra geral, nós sabemos que o que retira a jurisdição da sua inércia é o protocolo da petição inicial. É a provocação pela parte interessada. Ok, feito isso, a petição inicial vai então para a mesa do juiz, que realizará ali o juízo de admissibilidade, onde ele vai averiguar a presença preliminarmente das condições da ação, dos pressupostos processuais. E nesta oportunidade o magistrado pode determinar a emenda da inicial no prazo de 15 dias. Ele pode também indeferir a petição inicial, proferindo uma sentença sem resolução do mérito, uma sentença terminativa, né, que não faz coisa julgada material, quando faltar legitimidade, interesse, se a petição inicial for inepta, ou ele pode até mesmo proferir uma sentença de improcedência liminar do pedido, e neste caso uma sentença definitiva, uma sentença com resolução do mérito, hábil a fazer coisa julgada material. Sim, é possível que o magistrado profira uma sentença de mérito mesmo antes da citação do réu, que nós vamos chamar de sentença de improcedência liminar do pedido, como, por exemplo, quando o pedido do autor violar ou confrontar um precedente de observação obrigatória, como é o caso de uma súmula vinculante, de um entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva, bem como se a pretensão já está prescrita ou o direito potestativo decaiu. Prescrição e decadência, você bem sabe, é matéria de mérito, são matérias de mérito, perfeito? Então o juiz pode determinar a emenda da inicial, pode proferir uma sentença de indeferimento da petição inicial, pode liminarmente julgar improcedente o pedido. Se não for nenhum desses casos,
determinará então a citação do réu, que no CPC 15, como regra, não será para contestar, mas sim uma citação para que o réu integre a relação processual e, concomitantemente, uma intimação para que ele compareça em audiência de conciliação ou mediação. O artigo 334 do Código de Processo Civil nos diz exatamente isso. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Perfeito? No procedimento comum, como regra, esta audiência ela é obrigatória. Sim, ela é obrigatória. Excepcionalmente, o magistrado poderá dispensá-la em duas situações, especificamente, quando ambas, eu disse ambas, as partes manifestarem desinteresse na autocomposição, ou se pela natureza da matéria, da questão controvertida, não couber essa autocomposição. Então nós temos dois cenários excepcionais que permitem a dispensa da audiência de conciliação-mediação, aqui descritos no parágrafo 4º do dispositivo legal. Lembrando que se uma das partes, autor ou réu, injustificadamente se ausentar dessa audiência, veja, se o autor faltar, o processo não será extinto sem resolução do mérito. Se o réu faltar, ele não será considerado revel. A ausência injustificada, a audiência de conciliação ou mediação, será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. E a sanção para isso é multa. Multa de até 2% do valor da causa. Ah, professor, mas o nosso foco aqui é a contestação e elementos práticos para a elaboração de uma boa resposta. Sim, correto. Mas para isso, eu preciso saber qual é o momento de contestar. E aí? E aí, o Código de Processo Civil nos diz o seguinte, que o prazo que o réu tem como regra para apresentar a sua defesa através de contestação é de 15 dias. 15 dias, você bem sabe, úteis. O detalhe é o termo inicial de contagem desse prazo. O Código de Processo Civil nos diz que este prazo de 15 dias, ele terá termo inicial, ou seja, ele começará a ser contado a partir da última sessão de conciliação. Então veja, essa audiência de conciliação-mediação, se frustrada, vai marcar o início de contagem do prazo para que o réu protocole a sua contestação. Isso como regra. Isso como regra. Como regra porque acabamos de ver que excepcionalmente pode acontecer desta audiência ser dispensada, se ambas as partes manifestarem desinteresse e, nesse caso, a data em que o réu protocola a petição manifestando a sua falta de interesse vai marcar o início de contagem do prazo de 15 dias úteis para a resposta. Então, se ambas as partes manifestarem desinteresse, a audiência será dispensada. Pois é, no momento em que o réu protocola a petição manifestando seu desinteresse, inicia-se a contagem do prazo para a resposta. E se eventualmente o magistrado não designar a audiência de conciliação, porque entende que no caso concreto não cabe a autocomposição, a matéria controvertida não admite a autocomposição, nesse caso, então, o prazo começará a ser contado do aviso de recebimento, da juntada do aviso de recebimento do mandado de citação cumprido, ou a data em que se encerrar o prazo do edital, nas hipóteses em que não couber autocomposição. Então, da juntada do aviso de recebimento do mandado de citação cumprida, ou do final do prazo do edital, quando a demanda não admitir a autocomposição. Perfeito? Ok. Feitas essas considerações, se nós estamos falando de contestação, não podemos deixar de mencionar
o famoso princípio da concentração. Pelo princípio da concentração, observe, toda a matéria de defesa deverá ser apresentada pelo réu na contestação. Sim, toda a matéria de defesa deverá ser apresentada pelo réu na contestação, sob pena de preclusão, sob pena de não ter a oportunidade para alegar noutro momento. É o que nos diz o artigo 336 do Código de Processo Civil. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 341, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Ou seja, você tem que alegar tudo na contestação, sob pena de preclusão e sob pena de revelia com relação àquele aspecto específico, de presunção de veracidade do que foi alegado pelo autor e você, réu, não impugnou especificamente na oportunidade da contestação. Ah, professor, mas isso sempre vai acontecer? Não. O Código de Processo Civil também nos traz ali algumas situações em que os efeitos da revelia serão mitigados. Nesse caso específico, autorizando que depois da contestação o réu deduza novas alegações. O princípio da concentração mitigado, autorizando que o réu deduza novas alegações em momento posterior à apresentação da sua peça de defesa. Aqui nós temos aí a descrição dessas hipóteses. Nós não temos tempo para trabalhar todas, porque o nosso foco é a prática. E para isso eu trouxe, assim como fiz no primeiro encontro, um casinho concreto que já caiu o exame da OAB, 28º exame da OAB, contestação com reconvenção. Partimos agora à elaboração dessa peça tão importante, analisando a estrutura básica para que você, advogado, não erre, para que você, advogado, não perca nenhum detalhe. Vamos lá! Exame da Ordem Unificado 28. Júlia dirigia seu veículo na rua 001, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe gerou danos estimados em R$40 mil, equivalentes ao conserto do seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte do seu carro destruído, gastando R$30 mil para o conserto. Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes e ajuizou ação condenatória em face de Marcos, autuado sob o número 111, e distribuída para a 8ª Vara Civil da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter indenização pelo valor equivalente ao conserto do seu automóvel, alegando que Marcos teria sido responsável pelo acidente por dirigir acima da velocidade permitida. Júlia informou em sua petição que não tinha interesse na designação da audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contato extrajudicial com Marcos sem obter êxito nas negociações. Júlia deu à causa o valor de R$1.000. Marcos rebateu a carta de citação do processo pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação, e procurou um advogado para representar seus interesses, dado que entende que a responsabilidade pelo acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência, e que ultrapassou o sinal vermelho. Entretanto, entendendo que, no pior cenário, ambos concorreram para o acidente, porque apesar de estar 5% acima do limite de velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Aproveitando a oportunidade, Marcos
pretende obter de Júlia indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do veículo. Marcos não tem interesse na realização de conciliação. Na qualidade de advogado, advogada de Marcos elabore a peça processual cabível para defender seus interesses, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Considere que o aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado aos autos no dia 4 de fevereiro de 2019, segunda-feira, e que não há feriados no mês de fevereiro. Perfeito? Então veja bem, senhores, nós temos aqui um casinho típico, um casinho comum de ação indenizatória. Uma ação indenizatória proposta por Júlia em face de Marcos, né? Júlia alega que Marcos deu causa ao acidente porque ele estaria acima do limite de velocidade permitido para, né, o local onde ocorreu a batida. E, considerando isso, propôs contra Marcos esta ação indenizatória, visando aí a obtenção de uma indenização no valor de R$40 mil. R$40 mil. Ocorre que Marcos, seu cliente, entende que não foi o causador do acidente. Não, porque Júlia estava embriagada, porque Júlia furou o sinal vermelho. Então nós estamos aqui diante de uma situação que foi Júlia que deu causa ao acidente. É o que afirma Marcos. Que na pior das hipóteses entende que se ele contribuiu, ele não causou sozinho. Afinal ele estava também acima do limite de velocidade, sim. Mas Júlia estava embriagada. Júlia furou o sinal vermelho. Ademais, o seu cliente, entendendo que Júlia, que foi a causadora do acidente, ele quer ser indenizado. Porque ele gastou aproximadamente R$30 mil no conserto do automóvel. Então, ele é que almeja essa indenização. Perfeito. Este é o cenário. O juiz não designou a audiência de conciliação, não sei por que, confesso. Mas por que o juiz não designou, eu não sei. Afinal, apesar do enunciado dizer que Marcos também não tinha interesse na conciliação, em nenhum momento o enunciado falou que ele protocolou uma petição manifestando desinteresse. Em nenhum momento isso foi apresentado no enunciado. O enunciado falou que o magistrado não designou a audiência de conciliação ou mediação. E aí, nesse caso, veja, se o magistrado não designou a audiência de conciliação ou mediação, acabamos de ver qual que é o marco temporal que inicia a contagem do prazo. Qual que é? A juntada nos autos do aviso de recebimento do mandado de citação cumprido, não é verdade? Veja, a petição, ou melhor, o enunciado não diz que Marcos protocolou petição manifestando desinteresse, porque se fosse assim, como Júlia já tinha manifestado desinteresse na inicial, então o protocolo dessa petição de Marcos iniciaria o seu prazo. Mas não é esse o caso. O magistrado deixou de designar a audiência. Talvez porque ele tenha entendido que não cabia autocomposição, o que parece um absurdo para mim, porque é uma ação indenizatória. Mas enfim, nessa hipótese, então, nós vimos. O prazo ele será iniciado no momento em que for juntado aos autos o aviso de recebimento do mandado de citação cumprido. Por isso é que o enunciado nos informa. Dizendo aqui, ó, o mandado foi considere que o aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado aos autos no dia 4 de fevereiro de 2019. Essa informação não está aqui à toa. Exclui-se o dia de início, né? Exclui-se o dia da juntada e o prazo é então iniciado no dia subsequente. Beleza? Ok, feito tudo isso, vamos à estrutura da nossa contestação. E como toda petição, nós vamos iniciá-la pelo endereçamento. Sim. Nós precisamos indicar para onde vai essa contestação.
E no caso concreto, muito mais simples do que no nosso encontro anterior sobre inicial. Porque lá na inicial, eu preciso, com base naqueles critérios de pessoa, matéria, função, território, valor da causa, eu, advogado, preciso delimitar a competência para então elaborar o meu endereçamento. Agora não. A petição inicial já foi endereçada. O processo já está em curso. Então basta eu endereçar a minha contestação para o juízo que está apreciando, que recebeu e que está processando a demanda. Então, moleza. Moleza. Lembrando que nós temos duas formas de endereçar. Uma forma que é tradicional, você vai ver muito aí, judiciária fora, que é aquela: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, no nosso caso, 8ª Vara Civil da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Tradicional forma de endereçamento. Só que o Código de Processo Civil atual nos fala que a petição ela é endereçada ao juízo, não é verdade? Ao juízo. Por isso que eu já disse, eu, Stanley, prefiro elaborar, considerando o texto do novo Código de Processo Civil, da seguinte forma: douto juízo, ou ao juízo, ou ainda como alguns fazem, meritíssimo juízo. Esta última eu não gosto muito, mas enfim. Douto juízo da 8ª Vara Civil da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Beleza, tá endereçado. Tá endereçado. Ah, professor, mas se eu eventualmente for alegar uma incompetência? Você vai alegar para esse juízo, né? Então você vai colocar lá como preliminar na sua contestação, mas a contestação terá que ser endereçada ao juízo onde a demanda está em curso, né? Que está processando a demanda em curso. Perfeito? Beleza. Feito isso, agora nós vamos indicar o número do processo, né? Indicar o número em que o processo foi autuado. Perfeito. E vamos seguir a qualificação das partes. Vamos seguir para a qualificação das partes, que você pode fazer de duas formas: qualificar realmente, de forma completa, as partes, ou simplesmente indicar que elas já estão qualificadas. Afinal, isso o autor fez lá na inicial, né? Eu, lá no escritório, confesso, costumo dizer, já qualificado nos autos do processo em epígrafe. Mas, como aqui nosso encontro é de prática, vamos delimitar tudo, né? Vamos qualificar detalhadamente. Na prática você escolhe se vai qualificar detalhadamente ou, como normalmente se faz, colocar lá fulano de tal já qualificado nos autos do processo em epígrafe, do processo indicado ali, né, o seu número de autuação. Então tá lá, processo número 111, né, esse monte de 1 que está no enunciado, e aí vem Marcos, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço eletrônico, portador do RG tal, inscrito no CPF sob o número tal, residente domiciliado à rua, endereço completo, por intermédio de seu advogado e procurador, instrumento de mandato anexado, OAB número tal, endereço eletrônico com escritório profissional à rua tal, onde recebe intimações. Vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 335 e 343 do Código de Processo Civil, oferecer contestação. Só contestação? Não, porque o seu cliente quer ser indenizado pela autora. O seu cliente quer não só se defender, mas obter uma indenização. Então, contestação com reconvenção nos autos da ação condenatória que move Júlia, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço eletrônico, portadora do RG tal, inscrita no CPF sob o número tal, residente domiciliada à rua tal, ou simplesmente você diz, já qualificada nos autos, né? Então você escolhe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Perfeito. Já construímos o nosso endereçamento e também o nosso preâmbulo. Nunca é demais, para deixar bem evidente que você calculou certinho, que sua petição está sendo apresentada dentro do prazo, falarmos sobre tempestividade. Agora há pouco eu disse, qual é o prazo para contestar? 15 dias. 15 dias a partir de quando? A partir da sessão de audiência, da última sessão de audiência de conciliação ou mediação frustrada.
Só que no nosso caso não teve audiência. E não foi porque o réu protocolou desinteresse depois do autor já ter falado isso na inicial. Não, é porque o juiz não designou. Né? Então são 15 dias úteis contados da juntada do aviso de recebimento do mandado de citação cumprido. Esse é o nosso caso. Perfeito? Então, vale a pena dizer, né? Porque vai que o seu cliente foi citado no dia tal, efetivamente, mas o mandado só foi juntado 10, 15 dias depois, um mês depois. Qual é o momento de início desse prazo? Qual é o momento de início desse prazo? A juntada do mandado de citação cumprido nos autos. Juntada nos autos do aviso de recebimento do mandado de citação cumprido. Perfeito? Então vamos colocar no nosso casinho. Vamos colocar no nosso casinho essa indicação de que a contestação é tempestiva. Veja aí na sua tela. Tá aí, primeiro tópico da tempestividade. A presente contestação com reconvenção é tempestiva, eis que apresentada dentro do prazo legal de 15 dias, contados somente os dias úteis, excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento, tal qual preceitua os artigos 335, 219, 224 do CPC. Nesse caso, o termo inicial do prazo se deu na juntada do aviso de recebimento nos autos, no dia 4/2 de 2019, tal qual rezam os artigos 335, inciso 3, e 231, inciso 1, ambos do CPC, podendo, então, a presente peça ser apresentada até 25/2 de 2019. Ok? Beleza. Então, tópicozinho simples apenas para evidenciar que o protocolo se deu de forma tempestiva. Beleza, fez isso. Ponto elementar, ponto estrutural de uma contestação é o quê? Você fazer uma síntese. Fazer uma síntese daquilo que o autor alega na inicial. Sim, você vai contestar, você vai rechaçar aquilo que o autor está falando na inicial. E por isso é mister abrir ali um tópicozinho para apresentar de forma sintética, de forma bem objetiva, resumida, o que o autor pretende, quais foram as suas alegações, quais foram os seus pedidos. Se você ainda não é advogado, está se preparando para o exame da OAB, lembre-se de no exame da OAB não inventar nada, tá? Não inventar fatos. Fique ali adstrito ao que está no enunciado. Perfeito? Se você já está aí advogando, analise com calma o que está na petição inicial e já vá ali sintetizando, vai ali estruturando o que o autor postulou na peça vestibular, né? No nosso caso, poderia fazer aqui mais ou menos assim. A autora, Júlia, ingressou com ação condenatória em face do réu, alegando que dirigia seu veículo na rua 001, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida na qual também se envolveu o veículo do réu. Segundo a autora, o referido acidente lhe gerou danos materiais estimados em R$40 mil, equivalente ao conserto do seu automóvel. No entanto, apesar de postular a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de 40 mil, informação importante, né? A autora atribuiu ao valor da causa apenas a quantia de R$1.000. Ademais, a pretensão da autora não deve prevalecer, eis que a mesma estava dirigindo embriagada, conforme atestou o boletim de ocorrência, sendo que ainda ultrapassou o sinal vermelho. Em razão disso, o réu é que teve prejuízos no valor de R$30 mil, pois também teve parte do seu carro destruído. Perfeito? Beleza. Apresentamos aqui de forma bem objetiva, de forma sintética, um resuminho, né, da inicial. Já, né, tentando revelar a verdade dos fatos, né, descrevendo aquilo que a autora alega na inicial, mas já fazendo aqui aquela adequação conforme o que você, advogado, entende que é a verdade dos fatos narrada pelo seu cliente. Ótimo!
Fez isso, falou da tempestividade, falou, né, apresentou essa síntese da petição inicial. Próximo passo é verificar se no seu caso existe alguma defesa processual a ser apresentada. As defesas, meus caros, nós separamos em duas espécies, defesa processual e defesa de mérito. Quando falamos aqui em defesa processual, na prática da advocacia, ela é apresentada preliminarmente na contestação. Então, logo depois de fazer essa síntese dos fatos narrados na inicial, eu abro um tópico para alegação de eventual defesa processual, eventual defesa técnica, procedimental. E aí eu vou chamar esse tópico de preliminares. Essas defesas processuais são classificadas em dois grupos. Defesas peremptórias, porque se o juiz acolher, o processo é extinto. Como, por exemplo, eventual convenção de arbitragem. Se o juiz acolher, o processo é extinto. Não é verdade? Pois é. A falta de interesse de agir também. E outras tantas, né, que estão ali prescritas na lei. Mas há defesas processuais que são dilatórias. Porque se o juiz acolher, o processo não vai ser extinto. O juiz vai mandar o autor adequar, vai mandar o autor corrigir, e no máximo isso aqui vai atrasar um pouco o processo, daí defesa dilatória. Mas esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade para fazer essas alegações que chamamos de preliminares e que estão prescritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Observe aí, artigo 337 do Código de Processo Civil. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso 1, inexistência ou nulidade da citação. 2, incompetência absoluta e relativa. 3, incorreção do valor da causa. 4, inépcia da petição inicial. 5, perempção. 6, litispendência. 7, coisa julgada. 8, conexão. 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 10, convenção de arbitragem. 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual. 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. E 13, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Eu quero aqui ressaltar um detalhe muito importante. Essas preliminares de contestação são consideradas matérias de ordem pública e, por esse motivo, eu posso alegar a qualquer momento. Sim, essas preliminares, elas não estão cobertas pela impossibilidade de arguição posterior em decorrência do princípio da concentração. Agora há pouco eu falei sobre o princípio da concentração e o dever de você, advogado, alegar tudo, toda a matéria de defesa na contestação. Só que isso aqui é matéria de ordem pública, é matéria que o juiz pode conhecer de ofício. E uma das exceções ao princípio da concentração é exatamente essa. Quando o juiz puder alegar julgar de ofício, né, quando o juiz puder conhecer de ofício, a questão também poderá ser alegada em momento posterior, à exceção de 2 incisos. Sim, à exceção de 2 defesas preliminares. Existem 2 defesas preliminares que você, advogado, tem que ficar muito atento, porque só poderá ser alegado na contestação. Só. Isso porque o juiz não pode conhecê-las de ofício. E se o juiz não pode conhecê-las de ofício, eu não posso alegar depois. Preclusão consumativa. Ok? Quais são elas, professor? Primeiro, incompetência relativa. Sim, a incompetência absoluta eu posso alegar a qualquer momento. Eu devo alegar na contestação, mas se não fizer, depois eu posso arguir, não tem problema. Incompetência relativa, não. Eu só posso alegar na contestação. Porque se eu não fizer, a competência do juiz o prorroga. Ou seja, ele se tornará competente. E o juiz não pode conhecer da incompetência relativa de ofício, né? Só a absoluta. Só a absoluta. Então, esta é a minha única oportunidade para alegar incompetência
relativa. E, de igual modo, a existência de convenção de arbitragem. Se, ao celebrar um contrato com a parte adversa, nós colocamos lá no contrato um pacto comissório, né, uma cláusula compromissória, atribuindo ou definindo que eventual conflito deste negócio jurídico será resolvido por arbitragem, seja uma cláusula cheia ou vazia, as partes estão renunciando à jurisdição. Eventual conflito será resolvido por arbitragem. Mas aí imagine você que uma das partes, ignorando ou simplesmente desconsiderando essa cláusula compromissória, vai e ajuiza uma ação judicial. Não podia fazer. Não podia fazer. Ótimo. Eu, réu, tenho que alegar a existência dessa convenção de arbitragem na contestação. E aí o juiz acolhendo, o processo será extinto, sem resolução do mérito. Mas eu, réu, tenho que alegar na contestação. O juiz não pode conhecer de ofício. E se eu não alegar na contestação, estou renunciando à arbitragem. E aceitando o exercício jurisdicional. Não posso alegar mais tarde. É o que vai nos dizer os parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil, artigo 37. Perfeito? Essas duas preliminares só podem ser alegadas na contestação. Ah, professor, mas e se eu alegar ilegitimidade? Sim, ilegitimidade, né, é uma preliminar que eu posso já apresentar na minha contestação, né? Legitimidade é a condição da ação. Então, se eu entendo que sou parte ilegítima, devo dizer agora. Beleza, mas tem um detalhezinho que eu quero chamar a sua atenção. Se você vai arguir na contestação ilegitimidade passiva, não deixe de, se souber, indicar quem seria a parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Sim, no antigo CPC nós chamávamos isso de nomeação-autoria. Era uma forma de intervenção de terceiros. A nomeação-autoria, enquanto forma de intervenção de terceiros, foi extinta. Mas a técnica de correção do polo passivo ainda existe. O Código de Processo Civil vai nos dizer no artigo 339 que, quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, se você vai alegar ilegitimidade passiva, sabe quem é o sujeito que deveria figurar aqui? Indique, tá? Indique. No nosso caso concreto, tem uma preliminar a ser arguida. Qual? Incorreção do valor da causa. A tal da Júlia está postulando uma indenização de R$40 mil e deu à causa o valor de 1.000. Ora, na hora de fixar o valor da causa, em ação indenizatória, eu vou indicar a pretensão que eu estou requerendo, o proveito econômico que eu estou aqui postulando, não é verdade? Então, Júlia errou. Júlia errou. E isso eu vou fazer aqui como preliminar. A linha A da incorreção do valor da causa. Verifica-se que no presente caso, a preliminar de incorreção do valor da causa prevista no inciso 3 do artigo 337. Pois a autora atribuiu à causa apenas o valor de R$1.000, sendo que o valor correto seria de R$40 mil, que é o proveito econômico pretendido por ela, consoante determina o inciso 5 do artigo 292, que trata sobre o valor da causa, inciso 5, em ações indenizatórias. Essa é a preliminar que cabia no nosso caso. Perfeito. Falei da preliminar? Vamos para o mérito. Vamos à defesa de mérito. E aí, então, abro aqui um tópico chamado da impugnação, ou da defesa de mérito, como quiser. E qual é a tese de defesa, nesse caso, que nós devemos alegar, né, que nós devemos sustentar? O meu cliente, Marcos, está dizendo: doutor, eu não causei o dano. Eu não causei o dano. Foi a própria Júlia que causou. Ela estava embriagada e ainda passou ali pelo sinal vermelho, né? Furou o sinal vermelho. Não fui eu que causei o dano. Perfeito. Veja, o artigo 186 do Código Civil
define ato ilícito, dizendo ali que aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência, imprudência, violar direito, causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então nós temos 3 elementos fundamentais para a definição do que é ato ilícito e, consequentemente, 3 elementos estruturais da responsabilidade civil. Quais são eles? Conduta humana, dano e nexo causal. Marx está afirmando que não há nexo causal entre a conduta dele e o dano. Então, ele está aqui querendo que você, advogado, alegue o quê? Uma excludente de responsabilidade. Porque não existe nexo de causalidade. E dentre as excludentes de responsabilidade que existem aí na doutrina, jurisprudência, na lei, no nosso caso aqui, qual deve ser alegado? Fato exclusivo da vítima. Ou, como alguns dizem, culpa exclusiva da vítima. Eu prefiro dizer fato, porque eu entendo que a excludente atinge o nexo causal e não o elemento culpa. Mas, enfim, preciosismo da minha parte. Eu vou alegar fato exclusivo da vítima, ou culpa exclusiva da vítima, como quiser, como minha tese principal. Mas sabendo que Marcos também estava ali um pouquinho acima do limite da velocidade, o que eu devo fazer subsidiariamente? Excelência, se não entender que somente Júlia deu causa ao dano, portanto, se Vossa Excelência não entender que existe aqui um fato exclusivo da vítima, então, no mínimo, aceite a premissa de que ela concorreu para o dano. Então eu vou arguir subsidiariamente o meu pedido principal é em procedência. Em procedência da ação por fato exclusivo da vítima. Subsidiariamente, que reconheça a concorrência. Então, que reconheça a existência de fatos concorrentes, ou como alguns dizem, de culpa concorrente. De modo que as partes partilhem também da responsabilidade civil, né? Que exista aqui uma concorrência na responsabilização civil. Por isso que eu coloco aqui, né, na sua tela, da impugnação, no mérito da contestação, deverá indicar como os fatos ocorreram, defendendo a ausência de responsabilidade pelo acidente, porque não praticou ilícito, artigo 927 e artigo 186 do Código Civil, imputando a Júlia responsabilidade exclusiva. Subsidiariamente, defender a responsabilidade concorrente de Júlia, conforme dispõe o artigo 945. Vou parar por aí? Não. Não vou parar por aqui. Por quê? Porque meu cliente, entendendo que quem deu causa ao acidente foi Júlia, ele quer ser indenizado. E porque existe aqui uma correlação da causa de pedir, né? Porque a causa de pedir é a mesma. Eu posso postular essa indenização nos mesmos autos. Além de me defender, eu posso contra-atacar por via do que nós chamamos de reconvenção. Reconvenção. Exatamente. A reconvenção é uma outra modalidade de resposta do réu. Além de contestar, além de se defender processualmente e também se defender no mérito, o réu pode aproveitar essa oportunidade para contra-atacar. E observe, aproveitar esta oportunidade. Eu quero ressaltar isso porque, à luz do Código de Processo Civil de 2015, na contestação, veja lá, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Então eu não vou fazer isso em peças separadas. Tá? Na contestação, se for o caso, eu também vou apresentar a minha reconvenção, conforme dispõe o artigo 343, para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. E aí lembre-se, se eu estou reconvindo, eu estou propondo uma ação dentro dos mesmos autos. E dessa forma eu tenho que indicar o valor da causa, tá? Se eu vou reconvir, aí eu preciso indicar, assim como na petição inicial, o valor da causa, tá? Para todos os fins legais, né? Dentre eles, de recolhimento de custas e fixação de honorários de sucumbência.
No nosso caso, então, eu vou abrir um tópico chamado da reconvenção. E aqui vou estruturar como uma inicial. Vou fazer aqui os fatos da reconvenção, não faria isso na inicial? Dos fatos? Pois é, agora eu vou abrir um tópico chamado dos fatos da reconvenção, onde vou imputar a Júlia a prática de um ato ilícito, artigo 186, e como tal, né, a obrigação de reparar o dano que Marcos suportou, artigo 927. Eu vou aqui, né, detalhar os fatos da reconvenção. E ato contínuo dos fundamentos jurídicos. Aqui eu vou apresentar a minha tese tal qual faria numa ação indenizatória autônoma, né? Na reconvenção, deverá então reiterar a responsabilidade jurídica de Júlia e demonstrar os prejuízos sofridos com o conserto do seu veículo, no caso, R$30 mil, que será o valor da nossa reconvenção. E aí eu parto para a parte final, né, para aí a conclusão da minha contestação, abrindo um tópico dos pedidos, onde vou requerer o acolhimento das minhas preliminares, vou alegar, né, vou requerer que o juiz julgue totalmente improcedente os pedidos do autor, vou postular que o autor seja condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Nesse caso, vou requerer também a procedência total da minha reconvenção, fazer pedido de justiça gratuita, se for o caso, protestar pela produção de provas, tal qual faria numa inicial, e aí aquela estruturinha final, né, termos em que pede deferimento. Vamos ver na sua tela? Olha lá, ó. Já relacionando com o nosso caso. Dos pedidos, diante do exposto, requer-se o seguinte: o recebimento da presente contestação com reconvenção. B. O acolhimento da preliminar de incorreção do valor da causa, com fundamento no artigo 337, inciso 3, e 292, inciso 5, ambos do CPC, intimando a autora para complementar as custas. C. Quanto ao mérito, a total improcedência dos pedidos formulados pela autora na petição inicial, reconhecendo a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ou, como eu prefiro, por uma questão técnica, preciosismo, fato exclusivo da vítima. D. Pedido subsidiário, não é alternativo, é subsidiário. Caso Vossa Excelência entenda que não seja o caso de improcedência total, subsidiariamente requer a procedência parcial em razão da responsabilidade concorrente. E, quanto à reconvenção, requer a total procedência do pedido para condenação da autora reconvinda ao pagamento da indenização no valor de 30 mil. F. Condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de acordo com os artigos 82, parágrafo 2º e 85 do CPC. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial prova documental, conjuntada de notas fiscais, boletim de ocorrência, enfim. E estrutura final, dá-se à reconvenção o valor de R$30 mil, termos em que pede deferimento, local, data final para o protocolo da contestação. Você, assim como eu, vai protocolar antes, né, para uma questão de segurança, mas aqui o último dia, assinatura do advogado, OAB, e aí fechou. Contestação prontinha. Só protocolar e aguardar aí a sequência do procedimento. Aqui nós estamos num procedimento comum, protocolo a contestação. Como eu estou alegando fato extintivo, fato modificativo, estou alegando preliminar, o magistrado vai abrir prazo para que a autora impugne. Sim, sempre que houver alegação de fato modificativo, de fato extintivo do direito alegado pela autora, sempre que se arguir alguma preliminar na contestação, é mister também dar prazo de 15 dias para impugnação, para réplica. Feito isso, providências preliminares, se for o caso, já dá para julgar o mérito, né?
o que a gente chama de julgamento antecipado do mérito ou julgamento conforme o estado do processo, que pode até ser parcial, por via de decisão interlocutória. Não sendo esse caso, vamos então para o saneamento, instrução, audiência de instrução, se houver necessidade de ouvir prova testemunhal, né, de colher prova oral, sentença e encerrada a primeira instância, considerando aqui um procedimento comum. Perfeito? Beleza. E nós vamos parando por aqui. Teremos ainda mais um encontro, tá? Teremos ainda mais um encontro de prática. Aguardo vocês para a gente falar um pouquinho sobre execução, sobre defesa em execução. Por hoje é só. Grande abraço. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.